Aí nós temos, além desses componentes de entrada, nós temos ali a parte de proteção e sinalização. Então, o relé térmico, ele é um componente que protege o motor contra sobrecarga, ou seja, aquecimento. Em função de uma sobrecarga, ele tem um componente, ele tem um mecanismo interno que é composto de um dielétrico, que à medida que esse dielétrico vai aumentando a temperatura, como eu expliquei lá no caso do disjuntor, do desarme, ele vai tender o quê? Ele vai acionar um mecanismo de desarme, e aí com isso você corta. E aí você protege a sua carga, que nesse caso é o motor. Disjuntor motor é um dispositivo compacto que une as funções de um disjuntor, que protege contra curto-circuitos, e as funções do relé térmico, que protege contra sobrecarga, permitindo a manobra também, né, porque ele tem ali a chave que você liga e desliga, em um único aparelho, ou seja, ele pegou ali, seja um interruptor, ele pegou um disjuntor termomagnético, e agora ele vai permitir um ajuste também, além do mais, e ele vai ter tudo isso no mesmo componente. Fusíveis atuam na proteção específica contra curto-circuito. Agora eu quero interromper. Deu curto, eu quero realmente interromper de tal forma que não seja possível o reset até que eu troque mesmo. Eu vou obrigar realmente alguém a ir lá e não tem como ajustar. O fusível, por exemplo, é um fusível de 2 amperes. Passou mais que 2 amperes, ele vai abrir, a máquina não volta a funcionar. Ela só vai voltar a funcionar quando você for lá analisar. E isso não vai... Por que eles fazem isso? É para obrigar você a verificar qual que é a causa. Porque se queimou um fusível e essa corrente subiu além dos 2, tem uma causa raiz. Não é só trocar o fusível e voltar lá para trás. Você verifica, analisa e pós a troca, você vai partir da máquina. Primeiramente, você vai entender se não tem nada em curto, antes de fazer qualquer troca. Como que se mede isso? Continuidade, a gente já falou sobre. Porque a gente sabe que uma fase não pode dar continuidade diretamente com outra, a gente tem que ter uma carga entre elas. Por exemplo, se eu tirar essa carga aqui e ligar isso aqui, o que vai acontecer? É curto, porque eu vou fechar a fase, o F1 com F2. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa justamente o quê? Identificar e analisar. Então deixa eu ver se não tem nada em curto aqui, porque às vezes a fase fica em curto uma com a outra, porque eu tenho algum componente, um exemplo de uma placa eletrônica que está em curto e está colocando. Então, essa placa está com um problema, ela está em curto. Não adianta, você pode trocar o fusível, o próximo, que vai acontecer o quê? Ele vai queimar de novo. Não, então em vez de trocar o fusível, com certeza aqui, na nossa empresa, isso não acontece, mas em outras empresas no mercado, pode acontecer do cara pegar um pedaço, vai 2 fiozinhos ali, né, pedaço de fio, enrola e envolve o fusível. Aqui eu sei que não acontece, mas lá fora isso pode acontecer. Cara, você está criando uma outra situação agora. Agora você está aumentando a capacidade de condução de corrente, porque se tinha era só um fio que suportava 2. Agora você vai enrolar uns 3, vai suportar mais. Até o momento que alguma coisa vai dar errado. Mas então, não façam isso, beleza? Analisem primeiro com o instrumento, que o instrumento está aí justamente para a gente analisar. E não façam isso, não liguem, não enrolem um pedaço de fio. Claro, aí tem uma situação diferente. Eu estou falando numa questão, não façam isso sem analisar. Agora é totalmente diferente do seguinte cenário. Queimou o fusível, a gente precisa pôr a máquina para rodar e não tem fusível. Beleza, aí eu vou fazer uma análise, vou ver se não tem nada em curto. Bom, concluir que não tem nada em curto. Aqui, medir, aqui nas fases, não está dando curto. Não vou enrolar muita coisa, vou fazer ali, cara, passa um ali só para analisar, dependendo de quanto é. Passa um fiozinho só, analisa, e aí sim, partiu a máquina, você não pode ir embora. Você não pode ir embora sem olhar para trás, porque poder você pode, igual a gente falou, mas você não deve fazer isso. Exato, porque senão agora o fusível ele está ali para proteger a placa, nesse caso específico. Se você reforçou agora o caminho da corrente, você está justamente
minimizando a proteção. Então, agora o próximo ponto é a placa, mano, que vai. O fusível custa quanto? Uma placa custa quanto? Então, aí, mais uma vez, o aprendizado, ele saiu caro. E, geralmente, o aprendizado, ele não pode sair caro, nem em relação a acidente, principalmente, dizendo, quando a gente fala de questão elétrica, e também em termos materiais, porque isso acaba complicando, tanto com o cliente, quanto com a gestão. Aí não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é justamente resolver o problema, não criar outro problema. Isso, talvez criar o problema? Na nossa empresa não tem isso, talvez em outras. Aqui ninguém quer criar problema. E falando seguindo um pouco pela parte de sinalizadores, é justamente a parte que vai sinalizar, vai falar para o operador, circuito energizado, circuito desenergizado, falha, o que quer que seja, ele que vai dar ali o direcionamento para o operador. Então, é válida essa sinalização. Aí, imagenzinha ilustrativa novamente, só trazendo aqui, aí a montagem dos componentes que eu expliquei para vocês, de uma forma um tanto quanto não tão fidedigna, mas está valendo a ideia. Aí a gente vem aqui, fala do conceito aqui do relé térmico, que é uma proteção. Então você vê que tem um mecanismo ali, apesar de ele não ter feito tão claramente, internamente vai ter um mecanismo que com a temperatura ele vai dilatar, ou seja, ele vai acionar um mecanismo de desarme ou de manobra, não necessariamente de desarme, porque às vezes eu quero manobrar, eu quero falar para alguém que tem uma situação anormal. Eu posso falar para uma automação, eu posso falar para um sinalizador do meu painel, daí sucessivamente. Aqui alguns tipos de fusíveis, né? Aqui é mais em questão ao tipo de fusível mesmo, mas basicamente, independente do tipo de fusível, o que o seu objetivo é justamente romper em função de um curto-circuito, ou seja, proteger o circuito, de tal forma a forçar alguém, um trabalhador, ir lá e analisar. Aí já está um porte um pouco mais comercial industrial, diferente do exemplo que eu dei para vocês de 2 amperes de uma placa, mas o funcionamento é o mesmo. E os tipos de fusíveis e as nomenclaturas estão mais atreladas ao tipo de disparo, tipo de proteção, tempo de resposta. Então, não faz tanto sentido a gente entrar tão a fundo agora, mas só para que vocês entendam que existe aí. Sinalização visual, aí é a parte ali do painel, com a falha, com alerta, com a condição especial, para te falar o que está acontecendo aí no circuito. Aí, aplicação prática aqui, ó, motor operando, ó, falha do relé térmico. Aí o relé térmico falhou, ele vai comutar um contato, eu posso colocar esse contato em série com um sinaleiro, que é a lâmpada que a gente chama, para falar, ó, falha no motor. E eu posso colocar uma etiquetinha embaixo, falha no motor. Cara, qual falha que é? Eu não sei. Mas eu sei que ela está atrelada a uma sobrecarga, porque é o relé térmico que identificou e o relé atua em função de sobrecarga, com aumento de temperatura. Aí, abrindo aqui a imagem, depois olhem mais no detalhe aí, até para a gente conseguir avançar um pouquinho.